Muito bem, então a gravação ela foi iniciada e depois a gente disponibiliza, né, a gravação para vocês. Lembrando que a gravação ela fica disponível, né, na página principal da disciplina, esses links que a gente vai acrescentando então em cada encontro, né, de cada semana. Então, da semana passada, né, que foi a semana 10 de encontro aqui, semana retrasada, né, desculpa. Até eu tenho postado, né, os vídeos ao final aqui. Eu procuro colocar aqui, quando tem algum material, alguma referência na descrição do vídeo, né, os downloads e tal, as áreas para download. Então, é importante aí vocês sempre checarem, né, com o vídeo a descrição. Agora que eu vi que tem um linkzinho aqui que eu acho que eu acabei me equivocando, exatamente. Coloquei, eu queria colocar, na verdade, o link pro. Não, tá certo, é o projeto para IntelliJ IDEA, não é o link para o IntelliJ IDEA. O link para o download do IntelliJ IDEA está mais aqui embaixo, tá certo. Já que falamos em link de download do IntelliJ IDEA, né, é uma ferramenta aí que eu tenho experimentado e gostado, né? Então, indicaria aí para vocês, até nas minhas aulas, aí eu vou estar usando, mas deixando bem claro, né, que a IDE, né, não pode ser o problema aí na programação. Ela tem que facilitar. E se vocês estão acostumados ali com o Doodle e quiserem seguir com ele, não tem problema, tá? Principalmente nessa fase mais inicial aí, tudo bem. Eu acabei optando por não utilizar, né, porque ele acaba dando umas travadas aqui, não acompanha a linha de raciocínio, e, então é porque é uma ideia que está em nuvem, né? Então tem os delays ali de resposta, que é normal. Por isso eu acabei chamando aí para o uso do IntelliJ IDEA. O IntelliJ IDEA ele é desenvolvido por essa empresa aqui, a JetBrains. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, ó. A JetBrains, ela tem uma série de ferramentas que ela desenvolve. O IntelliJ IDEA é uma delas, né, para desenvolvimento de Java, principalmente, e Kotlin, é uma outra linguagem. Mas tem ambiente aqui para programação em PHP, Python, Ruby, tem ferramenta para desenvolvimento com JavaScript, e também tem ferramenta para administração de banco de dados, que é o DataGrip aqui, para banco de dados MySQL, PostgreSQL. Sério, uma série de recursos aí que de repente pode ser útil. E o legal do JetBrains aqui, da JetBrains, ela, ela oferece para alunos do IFSC, aí claro, vai precisar do e-mail institucional, ela oferece licenças para estudantes, né, inclusive para instituição. Eu recentemente solicitei a licença, eles liberaram uma licença completa e aí a gente vai poder instalar nos laboratórios aí, né? Sem a limitação de uso, claro que somente para fins educacionais, não pode ser para fins comerciais, ou seja, usar a ferramenta para ganhar dinheiro com ela e não pagar, né? E no caso, nos computadores de casa, né, de vocês, vocês podem usar
essa licença para estudante aqui, ó, né? Então, vocês têm que fazer um cadastro, né? Registrar ali com os dados de vocês e tal, solicitar essa licença, eles vão responder por e-mail, né? Então, vale a pena porque na hora de fazer download, deixa eu mostrar aqui para vocês, o IntelliJ IDEA, né? Ele tem as versões de download aqui, ó. Ele tem a Ultimate, eu até falei para vocês na aula passada, a Ultimate e a Community Edition. Essa Community aqui a gente pode usar sem precisar de licença, ela vai dar conta do que a gente precisa. Vocês têm acesso a basicamente a muitos recursos e só tem alguns recursos mais avançados que são limitados. Mas com a Community Edition já dá para trabalhar legal, principalmente para os projetos que a gente vai desenvolver. A Ultimate, essa aqui, ela é livre por 30 dias. Mas, como eu falei, se você fazer a sua licença educacional aqui, né, então ela vai liberar o recurso para você ali por um ano. Depois você tem que renovar. Tá? Então, vale aí dar uma olhada enquanto vocês são alunos do IFSC, é uma ferramenta bem poderosa. E claro, para quem quer continuar no Doodle, continua, para quem quiser continuar com a VS Code, se alguém está usando VS Code ou outra IDE, falei, não deve ser problema. IDE, o ambiente de programação não pode ser problema. O problema começa quando a lógica de programação começa a atrapalhar o desenvolvimento de código, né? Aí é problema. Eu estou colocando no chat aí o link para acessar, né, o site de download do IntelliJ IDEA. Aí só fica atento, né, nessa questão aqui, né? Então, o Ultimate, ele é livre por 30 dias, mas se você tiver a licença de estudante ali, ele já libera para você. E se não, se você não quiser fazer essa licença, você pode optar então pela Community Edition. Essa aqui é livre, é o que eu estou usando aqui agora nesse computador aqui na escola. Tá bom? Bom, antes de a gente falar de conteúdo, né? Quem está participando com a gente agora aqui, nós temos no IFSC a avaliação, né, de estudante aos professores. Então, os estudantes eles devem avaliar os professores. Isso acontece praticamente todo o semestre, né, de todas as disciplinas. Então, o nosso curso também, mesmo sendo EAD, a gente estando à distância aqui, vocês vão precisar fazer essa avaliação. Aí, essa avaliação, né, antes de... eu já, inclusive, já notifiquei vocês ali, né, pelo fórum de avisos do curso. Vocês devem ter recebido, né, uma notificação. No aviso tem um link, o link para acessar o site da avaliação. Então, eu já vou até compartilhar aqui com vocês e gostaria de ressaltar o seguinte: a avaliação, né, de estudante aos professores, principalmente aqui na disciplina, no curso que a gente está trabalhando, a gente precisa levar em consideração que, embora ali daqui a pouco vocês vão acessar, né, o link para avaliação, vai aparecer às vezes nome de professor que você talvez não lembra, ou
Ele pouco falou nas aulas, mas é importante, antes de vocês começar a avaliação, entender que na EAD, né, cada disciplina a gente trabalha com um grupo de professores. Vocês vão ver que, por exemplo, o professor Juliano, ele pode estar responsável por uma disciplina em Araranguá, mas o colega Felipe, por exemplo, responsável, né, numa disciplina em São Miguel. Mas nas aulas de análise, por exemplo, né, o professor Juliano, ele conduz ali a disciplina. E os professores, né, Felipe, Tabajara, né, Cleverson Tabajara, eles ficam nos bastidores, ajudando aqui, atendendo as mensagens ao chat, acompanhando o material. Então, na IAD é assim, né, que a gente vai trabalhar. Então, às vezes, um professor, ele acaba, às vezes, nem falando nada numa aula, mas ele é responsável por uma turma, porque assim é o sistema do IFSC, né? A gente precisa colocar responsável, um professor por disciplina, mas quando, na verdade, a gente está trabalhando em grupo. E então, se eventualmente vocês forem avaliar uma disciplina, tá? O nome de um professor, e vocês não associarem esse professor à disciplina, é melhor pensar na disciplina que vocês estão fazendo, tá? Porque, como eu falei, é um trabalho em grupo, né? Tem muita gente envolvida aí nos bastidores para que a gente possa promover aí a EAD, né? Então, eu vou colocar ali o link de acesso para vocês, tá? Vocês receberam uma mensagem, né? Como que vocês vão fazer para realizar. Eu vou compartilhar aqui também como que vocês vão realizar ali o acesso à página. Então, são 20 questões. Eu acredito aí que uns 10 minutinhos, todos aí consigam fazer, né, essa avaliação. Então, para ingressar, eu coloquei no chat aí também, vocês precisam entrar com a matrícula de vocês, sem hífen, só número, a data de nascimento no formato que está ali, então é dia, barra, mês, barra, ano, e com isso já dá o acesso a vocês para fazer a avaliação. Então, à medida em que vocês forem fazendo, tá? A avaliação ela é anônima, reflitam aí sobre a disciplina em si, né? Estejam atentos aí à questão da disciplina em si, como eu falei para vocês aí. E assim que vocês forem finalizando, só dá um ok aqui para mim ter uma ideia de tempo para depois a gente entrar no assunto aí de hoje. Tudo bem? Bora lá fazer a avaliação, então? Professor Marcos, talvez tem como dar um zoom ali nos dados ali de usuário, senha, que é mais visível no projetor? Obrigada. Certo, qualquer coisa eu coloquei no chat também, tá? Ah, sim, ótimo, muito obrigada. Ah, é o professor Marcos. Isso. É Marcos quem vos fala. Tá melhor aí agora? Sim, tá ótimo, muito obrigada. Nada.
Ah, vou está aqui que então tem um tipo incompatível. Então, a scanner é a variável nome. Deixa eu tentar ajudar aqui. Faz um exemplo com... Bem, eu estou aqui aberto com um IntelliJ aqui. Acredito que você tem uma variável string nome. É isso? Tudo bem, Marcos. Marcos e Marcos para Marcos, né? O Xará, né? Tudo bem, se tu está fazendo no JDoodle, eu até antes eu comentava, tá? IDE não é o problema aqui, tá? Essas partes de código, de lógica de programação, a IDE não pode ser problema. Ou seja, o ambiente para programar não pode ser o problema. Então, se tu está fazendo no JDoodle, aí não tem problema, pode continuar nele, tá? Então, tu confirmou que tem uma variável string, né? Aí você está usando o scanner do pacote Java Útil. Provavelmente lá você escreve uma variável chamada Leia, né? Aí a gente precisa iniciar o scanner passando o system in para fazer entrada de dados. Deixa eu colocar aqui uma situação aqui para vocês. Então, por exemplo, vamos solicitar para o usuário digitar o nome. Aí, com a variável nome, a gente vai atribuir uma leitura através da variável leia, usando o next, certo? E aí, com isso, eu tenho o nome informado. Nome informado. Vou colocar o nome aqui, vamos exibir o nome. Vou botar só print, para fazer a leitura na linha. E aí eu vou executar esse código. Ele vai executar outro aqui. Aqui tá certo, né? Tá pedindo o nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, fulano. Informou, né? O nome informado é fulano. Agora, você disse que está tendo uma falha, né? Um tipo incompatível de dado. Eu preciso saber como que você declarou a variável nome. E na chamada do lei aqui, qual é o método que você está usando? Ah, eu acho que eu estou vendo ali já, tem um next int aparecendo ali. Um next int. Ah, olha só, eu vou colocar next int aqui, tá? Primeiro, você vê aqui eu colocando o next int, vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Tá tudo bem? Esse tamanho aí, tá certo? O nextInt, atribuindo para nome, ele já deu erro, tá? Aqui ele já acusa um erro, por quê? É bem o que está falando lá, ó. O nome é uma string e o nextInt, ele devolve um inteiro. Então, eles são tipos incompatíveis.
né? Essa mensagem que você está mostrando aqui, que é uma exceção de entrada de dados, né? Então, é justamente porque você está fazendo aqui uma mistura de tipos de dados que ele não aceita. Aí pode ser que você tenha feito isso, ó, declarado o nome como inteiro. E aí o programa não tem erros aqui na hora de compilar e eu posso executar ele normalmente. Então, por exemplo, eu vou executar aqui, ó. Você vai ver que o programa vai pedir o nome, né, aqui nessa área mais embaixo, que ele está pedindo o nome, e você vai querer entrar com o nome de alguém aqui. Por exemplo, se eu colocar fulano, né? Então, se eu entrar com o fulano, ele vai dar essa mensagem aqui, ó, tá? Que é similar ao que você está mostrando aí no chat, né? Que é uma exceção, né, de entrada incompatível aqui, causada, né, pela classe Scanner. Então, provavelmente você fez isso. Nesse caso, o que você precisa observar é o tipo de dado que você quer dar de entrada. Os programas que vocês estão fazendo, assim, até nesse estágio, né, do curso, normalmente o que vocês vão usar são tipos inteiros, no caso, para números inteiros, aí tem int, tem o tipo short, o tipo byte, o tipo long, né? Você poderia declarar aqui. Mas o nome, ele não é um número, né? Ele é uma cadeia de caracteres. E para isso a gente vai usar a string, né? Então a gente vai usar uma string para guardar um nome. E aí com a string aqui, ó, eu não posso usar esse next int, que o next int ele é inteiro, certo? Acho que tem um ponto certo aí. Eu, Ah, o Clóvis quer falar alguma coisa, Clóvis? eu abri aqui, enganado o microfone. Deixa eu fechar aqui. Aí tá tudo bem, né? Então, gente, é importante observar nesses next do Leia que tipo de dado é que você quer, né, a partir da entrada no teclado. Então, o next int ele retorna um inteiro. Aí ele tem outras opções aqui, ó, como é o caso do next. O next é para string, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma outra variável, system.out.print, aí eu quisesse saber a idade do indivíduo, né? A idade é um número inteiro. Então, para número inteiro, eu vou usar a variável int. E aí eu crio essa variável e digo aqui que com o Leia eu vou usar o nextInt, que está aqui, para receber da entrada de dados do teclado um valor inteiro. Então, string para nome, endereço, né? Agora, idade é um valor inteiro, então você vai usar nextInt. Agora, vamos supor aqui outro. Vamos supor que a gente queira saber a renda, né, de alguém. Nesse caso, eu vou usar um inteiro, né, tipos de inteiros não serve para renda, porque eu tenho um valor ali com fração e tal, então não serve. Então, a variável renda é um valor real, é um tipo de dado real, que pode ser float, né, que é um tipo de dado, ou pode ser double, que é outro tipo de dado real, né? Além disso, o Java vai oferecer outras classes para trabalhar com moeda, né? Mas, assim, para as atividades que a gente está fazendo no momento, conhecer de float, double já é o suficiente. Acabei cometendo um erro aqui, então a idade é inteira,
Aqui nós vamos pedir para informar a renda, e aí então a variável renda, ela precisa ser declarada como um tipo de dado. Então pode ser, como eu falei, float ou double, né? Duplo no caso. Qual a diferença de float ou double? Isso aí é questão que envolve o armazenamento, né, do dado na memória. Então, todo tipo de dado que você está declarando aqui, ele ocupa um espaço na memória. E esse espaço, né, daqui a pouco ele pode interferir em desempenho, né, do computador ou do sistema que está processando o programa que estão fazendo. Claro que para esses exemplos, para esses projetos que vocês estão fazendo agora, esses exercícios, não há tanto com o que se preocupar. Mas futuramente, quando vocês forem trabalhar com projetos maiores e tal, aí o tipo de dado ele importa, né? Por exemplo, o dia inteiro aqui, né? Você pode usar byte, ele ocupa 1 byte de memória. Você pode usar o short, ele ocupa 2 bytes na memória, né? Então, 2 bytes são 16 bits, tá? Então, isso aí vai aumentando a capacidade necessária para armazenar o valor na memória. Então, o int, ele ocupa 4 bytes, né? Então, se eu preciso de um número maior ainda, eu tenho o long, né? Então, esse aqui é 8 bytes. E uma idade que, vamos falar aí, uma pessoa vive aí há 100, 120 anos, que tem no histórico aí, tá? Se a gente voltar lá para a era né, mais antiga, parece que tinham idades mais longevas, assim. Mas, enfim, um int já seria, né, um tipo bem razoável aqui para armazenar uma idade, mesmo que seja lá um indivíduo lá milenar, né? Poderia estar utilizando um short, né? Se eu for usar short, olha, o NextInt aqui já reclama, porque eu não consigo colocar um inteiro que é de 4 bytes e um short que é 2 bytes. É como se eu estivesse querendo colocar a carga de uma carreta em cima da caçamba de uma caminhonete, né? Então não vai dar, né? Não suporta. Então por isso que ele avisa, diz que o tipo é incompatível, tá? Então esses detalhes a gente tem que estar atento, o tipo de dado que a gente está trabalhando. Então, se eu manter a idade aqui como inteiro, né, o NextInt resolve. Agora aqui a renda, né? O que vamos usar? É float ou é double? Né? O importante, qualquer um aqui vai dar conta, mas também tem que considerar esses tamanhos em memória. Um float ele precisa de 4 bytes para armazenar um valor. Um double precisa de 8 bytes, né? Então, isso é um número bem expressivo. E quando se fala em float double, ele também trabalha com a precisão, né, que se refere ao número de casas após a vírgula. Então, o float tem uma precisão de 7 dígitos, o double uma precisão de 15 dígitos. Então, é mais ou menos assim, tá? Então, se eu manter float aqui para renda, na hora que eu for usar a leia, qual que é o next que eu vou usar para renda? Então, eu vou usar aqui vamos colocar aqui, ó, next ponto, né? Opa, errei aqui, next, já que ele é um float, então temos aqui o next float, ó. E assim vai ser, né? Dentro dos tipos de dados que existem, até se vocês olharem ali para o e-book, né? Tem uma seção ali que a gente fala dos tipos de dados que vocês podem declarar variáveis. Beleza? Então, esses aqui são tipos básicos que já ajuda você a resolver aí boa parte dos problemas que nós entregamos para vocês, tá? Que é string, inteiros e float, né? Esse aqui são os mais comuns, assim, que com isso aqui vocês resolvem muitos problemas aí, tá?
já que a gente exibiu aqui o nome, vamos exibir também qual foi a idade. Só que agora não vamos colocar aqui nome informado, idade informada, né? Vamos assumir aqui que são os dados que foram dados de entrada. Então, simplesmente a gente exibe aqui qual que é a idade e a gente exibe qual que é a renda. Certo? Então, beleza, olha só. Executando o código, vamos ver o que acontece aqui agora. Então, olha só, está pedindo o nome. De fulano, a idade do fulano, 33, e a renda do fulano. Vou colocar aqui, 3.000,50. Ó, deu um erro aqui. O erro ele vai estar na renda, né? Eu coloquei um ponto para a entrada. Aqui provavelmente ele está aguardando uma vírgula, tá? Para colocar o valor após, né, os dígitos, a fração ali. Vamos ver se vai voltar. Tá, agora aqui, ó. Fulano, 33. Então, fiz de propósito ali, né? 3.000,50. Ó, aí vai. Tá? Porque isso aqui é por conta de configurações regionais do computador e tudo, né? Então, isso impacta aqui na hora de entrar. Então, tem que estar atento a isso, tá bom? Então, mostrou os 3 dados aqui. O Cristiano está fazendo uma pergunta. E quais são os casos em que precisa consumir uma linha? Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Cristiano, pode deixar mais claro um exemplo? Cristiano está na área? Ah, tá. Quando uso leia o next slide. Cristiano, eu vou fazer aqui agora uns experimentos aqui, tá? Até foi bom, né, entrar nessa dúvida que o Marcos trouxe, que às vezes até a gente colocou tudo no e-book, mas tudo bem, a gente passa em branco às vezes, né? Nós vamos ver aqui algumas situações. Por exemplo, se eu colocar uma palavra só, tudo bem, né? Mas se eu quisesse colocar um nome completo, né? Fulano de tal, né? Olha só, já rompeu aqui, já deu problema na hora de fazer a entrada com a idade, certo? Porque assim, a entrada aqui com o next, ele assume o primeiro espaço aqui para encerrar a string. E aí ele faz a quebra de linha para fazer a entrada da idade e ele está trazendo no buffer de memória informações que estão no next ainda. Então ele tenta executar já esse next int quando ele vai encontrar caracteres ainda do fulano de tal aqui. Então dá um erro, tanto é que ele está aqui, olha, eu entrei com o nome e fui na hora de entrar com a idade, né, a idade está aqui, ó, ele já causou erro, mesmo sem eu ter digitado nada, né? Então, nesse caso, né, vocês vão entrar ali com o next line, né? O que o next line vai fazer? Vai fazer a entrada do dado e vai fazer a limpeza do buffer para o próximo valor já. Então, se eu colocar fulano de tal, agora ele vai me permitir fazer a entrada da idade, ó. Então, o NextLine vai fazer isso, certo? Informou os valores, tudo bem, ok? Então, o NextLine vai me permitir entrar ali, ó, com um nome completo e fazer essa execução aqui. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui um outro caso. Vou tentar aqui
colocar para ler a idade antes do nome. O que vai acontecer aqui? Olha só, vou colocar uma idade. E na hora que eu fui entrar com o nome, ele passou direto. Passou já para fazer a leitura da renda. Aí, como é que eu vou digitar o nome dessa forma, né? Não tem, o nome vai ficar em branco. Ele assume a idade, o nome está em branco e a renda que foi informada. Tá? Então, isso aqui é uma questão em relação ao next int também e o next line. E se eu tirar o next line agora e deixar só next? Então, vamos ver o que acontece. Olha só, vou digitar a idade. Agora, eu coloquei só next, ele está aceitando o nome. Aí eu coloco lá, fulano, a renda. Opa, beleza. Não, mas eu quero colocar o nome completo. Então, vamos tentar aqui, ó. A idade, o nome completo. Fulano de tal. Olha aí, ó. Causou problema de novo. Né? Então, isso, para resolver isso, ou você usa só uma palavra, mas se você quiser utilizar mais palavras, até tem no e-book, uma forma de resolver isso é usar o next line para entrar com todos os valores, independente de tipo de dado, tá? Inclusive aqui para a renda também. Agora a gente vai ter um problema para a idade e para a renda, porque o next line, se eu mostrar aqui para vocês, ó, ele diz que vai devolver uma string, né? E a idade é inteira, então não posso colocar uma string num inteiro. Então o que a gente pode fazer aqui? Entrar com uma conversão de tipo de dado, né? Então olha só, eu usei next line para todo mundo e vou converter onde há necessidade, eu vou converter o valor de string para um formato numérico. Se a idade é inteira, eu vou usar a classe integer e o método parseInt para transformar essa string aqui, ó, para transformar ela num inteiro, fazer um parse, uma transformação. Tá? Com isso eu resolvo o problema. E aqui para nome eu tenho que fazer um parse também? Não, nome é string. O next line ele devolve string, né? Tá aqui, ó, tá claro, ele devolve string. Olhando ele tá aqui embaixo, né? Ele devolve string, ó. Enquanto inteiro, devolve inteiro, ó. Next, o big decimal, big decimal. Cada tipo aqui devolve um tipo que deve ser atribuído para uma variável compatível. Então, como aqui são string, não tem que fazer conversão, né? Então, nesse caso aqui, do float também é a mesma situação, ó. A gente vai colocar float aqui com F maiúsculo, né? Porque é uma classe. Quando a gente estudar a orientação a objetos no próximo semestre, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Não se preocupem tanto nisso agora. Só é importante aqui lembrar de, se for usar, né, essa forma de entrada, o float aqui é com F maiúsculo, porque eu estou usando um recurso, né, como o integer aqui ó, também. Ó. O integer tem um pontinho aqui, que eu estou usando alguma coisa que pertence a ele. A mesma coisa aqui no float, ó. Vou fazer um parse. O que vocês sugerem? Parse, né? Já está dizendo ali, ó, parse float. Eu vou transformar uma entrada em string num formato float. E aí pronto, eu tenho a idade, eu tenho a renda, né, e tenho o nome. Então agora, se eu executar, todos eles estão entrando com next line, ó. Agora eu resolvo aquele probleminha lá. Eu coloco a idade aqui, coloco o fulano de tal, coloco a renda. Ó. Agora ele lê todos os valores. Tá? É muito código, é muita coisa que tem para escrever, né? Normalmente o que a gente diz nesse estágio, né, do curso, na fase que vocês estão,
é procurar sempre olhar para um exemplo, né, e entender o que está se fazendo naquele código, porque na verdade isso aqui são regrinhas básicas que você vai usar para todo o código, né, que você vai fazer. Eu creio aí que quando vocês iniciaram com a programação, né, alguns faziam assim, ó, é, pediam para entrar com a idade primeiro, depois mostrava a mensagem para o usuário, né? Então, quer dizer, você vai organizando na sua cabeça a ordem com que as coisas têm que ser executadas. Então, na verdade, você já vai sentir, eu tenho que orientar o usuário, eu tenho que mostrar uma mensagem para ele. Então, isso aqui vai ser o norte, né, para o usuário saber o que ele vai fazer naquele momento. Então, depois vem a entrada de dados. Isso você vai fazer para cada situação. Devo fazer isso, dessa forma? Na verdade, assim, foi só um ajuste, né? Porque o Marcos levantou aí um problema, o Cristiano já traz outra dúvida aí, e uma coisa vai complementando a outra, e a gente tem sempre uma forma de resolver. Mas posso deixar como estava ali no início? Não tem problema, né? É só o único caso aí, que se eu for usar next, né, eu não vou poder botar um nome completo. Se eu usar next line, o cuidado que eu tenho que ter é de não entrar com um valor numérico antes do next line. E se eu quiser resolver o problema, eu entro com next line em todas as situações e converto, faço a conversão quando for necessário, de acordo com o tipo de dado da variável que eu estou assumindo aqui, certo? Tranquilo? Estamos entendidos? Eu acho que isso aqui dá uma boa clareada, né? Eu vou colocar a idade depois aqui do nome, novamente, deixar dessa maneira aqui. Até eu queria dizer para vocês também que, se fosse o caso, daria para criar uma variável, né, por exemplo, chamada de string entrada, e essa variável fazer com que ela receba, né, por exemplo, aqui, ó, eu vou só comentar essa linha e vou fazer ela de uma outra forma. Vocês podem fazer com que a variável entrada receba, né, o leia com o next line. Você pode fazer isso. E depois atribuir a variável entrada para a idade, né? Então, você pode atribuir a variável entrada para a idade. E nesse caso, você converte a variável entrada, né, dessa forma aqui, usando o integer parseInt. Por que eu estou fazendo dessa maneira? De repente fica mais claro de você entender que está lendo um valor que você vai transformar esse valor e atribuir para um número inteiro. Poderia deixar tudo, a idade numa string? Não é apropriado, né? Porque idade é um valor numérico, né? Então não indicaria isso, né? Deixar como string, porque daqui a pouco você pode utilizar para um cálculo, para alguma operação. Ok? Muito bem. O que nós temos mais aqui? O Marcos Carlins, ele quer uma explicação aí do switch. A Eliana antes também levantou aí algumas dúvidas da atividade complementar 4, que a gente precisa dar uma olhada melhor lá, mas talvez essas questõezinhas aqui já vão ajudando, né, Eliana, para resolver o problema lá. Na verdade, eu não pude ler ainda, né, qual foi a sua manifestação lá no Moodle, mas depois a gente dá uma olhada. Mas espero que isso aqui já possa ir ajudando, né? Bom, do switch, o Marcos está querendo aqui tirar uma dúvida com relação ao switch.
Olha só que legal, a Liana já está tentando aplicar lá, então, muito bem. São desses pequenos exemplos aí que a gente vai se entendendo, né? Aqui eu só não gosto dessa parte aqui que ele fica mostrando um help o tempo todo aqui, conforme o cursor vai passando em algumas áreas, né? Então ele quer ajudar a gente aqui com uma descrição, né, melhor do que tem nas classes, nos métodos, e fica aparecendo na frente aqui. Mas isso é importante na hora de programar, assim, muita coisa disso aqui ajuda. Bom, vamos ver, já que estamos falando aqui do nome, da idade, da renda, vamos ver uma situação em que a gente pudesse utilizar um switch aqui. Deixa eu pensar. Beleza. Já que nós estamos falando de nome de um indivíduo, de idade e de renda, nós vamos considerar aqui o tipo de. Vamos pensar aqui que ele é um funcionário, né, trabalha para um colaborador de uma empresa. Vamos considerar aqui duas possibilidades, né, que ele é um trabalhador horista ou ele é um CLT, né, um funcionário contratado pela CLT. Como é que nós poderíamos fazer aqui? Ó? Vamos supor o seguinte: ele vai escolher aqui, por exemplo, ó, vamos colocar uma outra mensagem aqui. Tipo de funcionário. Aí ele vai escolher ele é horista. Vamos colocar até uma outra opção aqui, 2, mensalista. E não seletista. E 3, CLT. Então, um horista, um mensalista temporário, um CLT aqui, um contratado, né? Pela legislação brasileira aqui. Então, você dá essa opção, o usuário ele tem que escolher uma entre elas, né? Eu posso colocar essa opção em uma variável, por exemplo, tipo funcionário. A questão dos nomes das variáveis aqui, gente, assim, por enquanto, claro, vocês não precisam se preocupar tanto com as regras, mas se vocês forem fazer lá o segundo semestre, pô, já estamos falando de segundo semestre, né? Na disciplina lá de programação orientada a objetos, a gente vai começar a falar de boas práticas de programação. Então, os nomes dos identificadores já vão ser bem importantes, né? Então, por exemplo, essa variável aqui, ó, tipo funcionário, né? Eu sei que é uma variável, então, que vai guardar o tipo de funcionário possível que eu tenho, 1, 2 ou 3. Então, dar nomes significativos é muito importante. Alguns poderiam chamar aqui de T, né, para tipo. Só que esse T, em meio a um programa maior, daqui a pouco ele não diz muita coisa. Então, não é muito apropriado. Então, você vai dar um nome, né, mais adequado para aquilo que a variável vai realmente armazenar. Então, tipo funcionário. E olha só como é que eu estou usando aqui. Ó. Isso aqui é um padrão de nomeação
até no e-book se fala em algum momento nisso, que é o padrão, nesse caso aqui, o Pascal Case. Ele começa, Camel Case, o identificador começa com letra minúscula. Se tiver duas ou mais palavras, elas estarão juntas. E a segunda palavra começa em maiúsculo. E se tivesse três ou mais palavras, também seria assim. Tipo funcionário contratado, por exemplo. Né? Então, teria esse nome aqui. E aí a terceira palavra aqui também iniciou com C maiúsculo. Alguns, né, tem algumas linguagens de programação fazem uso de underline para separar. Em Java, especialmente, né, não é uma boa prática. Tá? O underline é usado em outras situações. O mais apropriado aqui é usar esse formato aqui. Ah, mas se eu não vou usar esse formato, eu vou ter problema, né? Não vai ter problema, desde que você use a variável corretamente depois. E se eu colocar tudo em maiúsculo, tipo funcionário, com underline aqui, ó, tudo bem, se você usar dessa forma, o programa vai entender, só que isso não é boa prática, tá? Tipo funcionário, desta forma aqui, ele não é variável, ele seria uma constante, que tem uma diferença, né? Então, no caso, sendo uma variável, a gente vai nomear dessa maneira aqui, né? Esse aqui seria o mais apropriado, tá? Por que eu falo boa prática? Porque, na verdade, hoje vocês estão aprendendo a programar e tal, não tem muito problema, mas daqui a pouco vocês têm que pensar que podem estar trabalhando com uma equipe, né? E aí pode ter muita gente envolvida. Então, quando uma equipe olha para um código desse, a pessoa que segue padrões, ela olha para as linhas e já sabe o que tem em cada uma das linhas, né? Então, por exemplo, ele sabe, isso aqui é uma classe, isso aqui é um método, isso aqui é uma variável, isso aqui é uma classe, né? Aqui nós temos um objeto, aqui tem um método. Então, só pelo identificador você já sabe dizer como que foi construído aquele programa. Tá? Então, assim, claro, não é uma preocupação para agora, mas dá para começar a ficar atento nisso. Então, aqui eu vou usar agora da forma como eu mostrei para vocês ali, já que eu vou usar o nextInt, o nextLine para tudo, então vou usar aqui integer, parseInt, e vamos usar a variável entrada, leia, para fazer o nextLine, certo? Então, agora aqui eu tenho o tipo de funcionário. Se eu mostrar aqui o tipo de funcionário, tipo funcionário, e mostrar a variável tipo funcionário, o que ele vai exibir aqui para mim? Talvez não vai ser a forma mais adequada. Executar, entramos aqui com o dado, o fulano, né, a idade do fulano, a renda do fulano e o tipo de funcionário. Então, eu vou escolher, né, 1 para horista, 2 mensalista, 3 CLT. Então, eu vou colocar 2 aqui, por exemplo. Ó. Então, olha só o que acontece aqui. Ó. Fulano, 33, renda 4.000 e mostrou o número 2. Mas se eu olhar nessa tela aqui, ó, do jeito que está, o que é o 2? Né? De repente, não fica bem claro o que é esse 2. Digamos que eu queira mostrar, ao invés de 2, eu quero mostrar que é um funcionário do tipo mensalista. A variável, ela guardou o inteiro. Ela guardou só 1, 2 ou 3. Ela não guardou essa string. Essa string é só uma referência para fazer a entrada, de modo que ele possa fazer ali uma entrada de forma mais simples, né? Que é o que foi feito aqui, ó, com o número 2. Então, o que a gente vai fazer para exibir agora esse tipo de funcionário de uma forma pela descrição, né? Então, como eu sei que essa variável vai guardar somente um desses valores, 1, 2 ou 3,
eu sei que, nesse caso, eu poderia resolver o problema aqui usando o if. Eu posso fazer if tipo de funcionário igual a 1, então vai fazer tal coisa. Se não ser tipo funcionário igual a 2, faz outra coisa, né? Mas, nesse caso, como a gente sabe qual é o possível valor que a variável vai assumir, ou seja, 1, 2 ou 3, nesse caso é mais apropriado o uso de switch. Então, olha aí que começa, né? Você tem que começar a entender que se existem comandos de decisão, cada um deles, né, é mais apropriado para uma situação ou outra. Até quando explicamos sobre instruções condicionais, a gente falava, olha, tudo que você faz com switch, você resolve com if else. Mas nem tudo que você faz com if else você vai poder resolver com switch, porque cada um tem uma situação adequada, certo? Então aqui nesse switch, a gente vai avaliar aqui o conteúdo da variável tipo de funcionário, certo? Aí, nesse conteúdo do tipo de funcionário, eu vou criar aqui uma variávelzinha que eu vou chamar de str tipo de funcionário, que eu vou guardar uma string para representar esse funcionário. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Caso o funcionário seja do tipo 1, então a variável str de string, tipo de funcionário, vai receber a palavra horista, que é a primeira situação que a gente fez aqui, ó. Certo? Caso 2, a gente vai dizer aqui que essa variável vai receber essa lista. O microfone aí. Caso 3, a variável str tipo vai receber aqui clt. E se nenhuma dessas opções estiverem corretas, a gente vai dizer que essa variável está como funcionário não definido. Então, olha só, tem o caso 1, tem o caso 2 e o caso 3, que corresponde a cada uma dessas situações. Claro, aqui eu estou fazendo uma atribuição para uma variável, mas eu poderia fazer um cálculo, atribuir um valor para a variável, fazer, né, vamos supor que eu estivesse querendo calcular um índice percentual, alguma coisa, para uma variável. Eu poderia fazer o cálculo e atribuir para uma variável que seja compatível com isso, é claro, e depois, de acordo com o tipo, ou de acordo com o valor de entrada, eu vou exibir o cálculo final. Né? Aqui eu estou fazendo uma operação que é definir o tipo de funcionário agora por extenso, certo? Agora, na hora de mostrar, né, eu até posso colocar aqui, ó, o tipo de funcionário, que é o número, né, seguido, vamos supor aqui, ó, de um hífenzinho, fazer uma quebra de linha aqui, seguido da variável string tipo de funcionário, que ela vai estar guardando, né, o tipo que foi registrado aqui. Vamos lá, str tipo funcionário, correto? Deixa eu ver aqui que está com um errinho, porque está faltando um mais aqui, né? Então é uma concatenação de uma string. Deixa eu fazer uma quebra de linha aqui, ficar melhor para vocês visualizarem. Então estou dizendo assim que ele é para exibir tipo funcionário mais aí o número que ele escolheu aqui, mais o que nós definimos pelo switch case. Vamos ver como é que vai se comportar isso? Olha só, vamos lá. O fulano de tal, a idade do fulano, a renda do fulano e agora o tipo de funcionário que ele é. Vamos colocar aqui, ó, mensalista.
Agora, tudo certinho aqui, ó. Apareceu, né, comunidade de dado fulano de tal, 44, 3.400, e o tipo de funcionário, ó, o 2 que ele escolheu, mais a palavra que foi definida aqui pelo switch. Ok? Fica mais claro? Bom, espero que vocês tenham entendido. Deixa eu salvar isso daqui. E aí depois a gente faz daquele esquema lá, né? A gente publica a gravação no YouTube e na descrição dos vídeos ali a gente coloca os links para vocês acessarem os códigos. Ok? Bom, gente, o tempo avançou um pouco. Perdemos um bocadinho de tempo aí, mas o importante é vocês pegarem bem esses assuntos, né? E entender. Importante também realmente, eu acho que faz mais sentido na IAD essa interatividade, né, de vocês trazer mais os estudos, né, para a gente clarear as ideias de vocês aqui, do que a gente ficar dando a aula tradicional aqui, né? Mas ainda o ideal é que as dúvidas já sejam correlatas ao tópico a ser estudado, né? Então, o tópico a ser estudado. Então, o ideal é que, por exemplo, hoje, né, o nosso tópico de estudo aqui, de acordo com o nosso cronograma, é o 7, né, as variáveis compostas homogêneas. Lembrando que a gente tem um cronograma, né, da unidade curricular no início aqui, né? Aí tem sempre aqui o tópico da aula e a semana que está ocorrendo. Hoje nós estamos na semana 12, né? Que são as variáveis homogêneas. Depois a gente disponibiliza o link da gravação aqui para vocês. Então agora eu vou falar uma ideia geral, né, do que são as variáveis homogêneas e depois vocês vão fazer uma leitura mais aprofundada no material e mais adiante, né, a gente vai estar liberando algumas atividades ali complementares para vocês. Olha só que bom, a Eliane disse que já resolveu o primeiro erro com a explicação de hoje. Perfeito, ótimo. Então já ganhamos aí, né? Bom, deixa eu abrir aqui o livro interativo mesmo, pode ser. Aí a gente vai tratar das variáveis homogêneas compostas. Então, o que são essas variáveis homogêneas compostas? Então, na verdade, um nome comum dado a essas variáveis homogêneas compostas são os arrays. E eles podem ser unidimensionais ou bidimensionais. Quando eles são dito unidimensionais, a gente chama de vetores. Quando são bidimensionais, a gente chama de matrizes. Certo? E por que variáveis compostas homogêneas? Na verdade, pelo fato de que quando eu declaro uma variável do tipo array, seja unidimensional ou bidimensional, essas variáveis só permitem armazenar um tipo de dado. Tá? Então, por isso elas são homogêneas. Por exemplo, se eu declarar que eu quero um vetor de 10 elementos, eu vou primeiro dizer qual é o tipo de dado que esse vetor vai armazenar. Então, se eu dizer que é de inteiro, ele só assume valores inteiros, não vai permitir outro tipo. Se eu quero um vetor de string, então só aceitará, né, strings nesse vetor. Então, por isso, né, a declaração de homogêneo. Uma coisa a saber também sobre as variáveis, por serem compostas, tá? Elas são tipos de dados criados pelo próprio programador. Então, o próprio programador que
que define esta variável. É ele que diz como que ela vai ser. Até agora, né, vocês declararam variáveis que são tipos da própria linguagem, né, que é o caso que eu estou mostrando, inteiro, float, a gente usou aí as strings, né? Então, essas variáveis, elas vêm da própria linguagem. Agora, vocês vão começando a avançar os estudos, vocês já vão poder criar os próprios tipos, as próprias variáveis de vocês de acordo com algum tipo, que não necessariamente esteja ali disponível, né, pela linguagem de programação. Então, vocês é que vão começar a determinar algumas características para a variável. Então, quando eu digo que ela é um inteiro e acabou. Agora, se eu começar a pensar na criação dos meus próprios tipos e variáveis, eu começo a determinar características para essas variáveis. É o caso de vetor. O vetor, nós temos a possibilidade de criar, mas a linguagem, por si só, ela não dá as características desse vetor que vamos criar. É nós que vamos determinar como ele vai ser. E quando que vamos pensar em vetores, por exemplo, ou matrizes? Aqui nós temos uma situação. Imagina que vocês quisessem registrar a quantidade de alguns produtos. Vamos assumir que existem, vamos supor, produtos de um supermercado. Você quer guardar as quantidades de cada um dos produtos. Você quer saber quanto que tem de cada produto. Você poderia trabalhar com as variáveis quantidade do produto 1, quantidade do produto 2, quantidade do produto 3, quantidade do produto 4, 5. Já me cansei de falar, só de 5 aqui. Mas imagine se fosse 10 produtos, se fosse 100, se fosse 500. Né? Você não iria declarar variáveis nessa sequência. Isso seria trabalhoso e até difícil de controlar. Praticamente, ou melhor, impraticável. Certo? Então, nesse caso, a gente entra com esse tipo de dado. A gente declara uma única variável, né? O pessoal está se esticando ali, provavelmente está com dificuldade de ver. Você entra com o nome de uma variável, diz se ela vai ser um vetor ou uma matriz, e determina o tamanho. Você diz quantas variáveis que ela vai representar, ou seja, através de uma única variável, eu vou poder representar várias variáveis, através desse tamanho. Né? E o que determina exatamente essa característica de quantos elementos vai ter, quantas variáveis vai ter dentro de uma só, é o uso desses colchetes. Então, normalmente, a maioria das linguagens, elas permitem, né, a declaração de vetores de matrizes, e quase todas elas vão seguir esse formato. Claro, cada uma no seu jeito. Aqui, por exemplo, seria uma representação do Portugal, né, que vocês iniciaram lá. Em Java, já é um pouco diferente. Você precisa determinar primeiro o tipo do elemento, definir que vai ser um vetor, com esses colchetes, vocês vão dar um nome para a variável e aí o tipo de elemento com o tamanho. Isso tudo seguido dessa palavra reservada new. O que vai fazer esse new aqui? Esse new, digamos que você vai criar um vetor de 10 inteiros para guardar, vamos supor, 10 notas de alunos. Logo, você vai dizer assim, eu quero um novo vetor de inteiro, então você vai colocar o int aqui e a quantidade de notas, vamos supor que seja 10 notas. Então, o programa com isso, ele vai na memória, vai alocar 10 espaços para colocar de forma sequencial 10 números inteiros, que vão ser representados então por um índice do vetor. Tá? Então, isso são chamados de elementos do vetor, que é determinado então pelo tipo do elemento, o nome do vetor, a palavra reservada new vai criar esse vetor na memória, de acordo com o tipo de dado do elemento e pelo tamanho, né, do colchete, o tamanho do vetor que você está criando, certo? E esse sinal de igualdade, ele vai fazer a atribuição
do conteúdo do vetor que foi criado na memória para a variável que vai receber esse vetor, que nesse caso ela passa a ser chamada de variável de referência, ou seja, uma variável que te leva para um local da memória onde vai ter, por exemplo, 10 notas de alunos, por exemplo, certo? Então é isso que vai acontecer. Bom, aqui a gente fala assim, o que vai em tipo de elemento, nome e tal? Nesse caso, vai um tipo de dado. Olha só, a declaração aqui de um vetor de 10 números inteiros. Como é que seria? Ó? Int, o tipo de dado, os colchetes para indicar que é um vetor, o nome da variável, aí o new, o tipo e a quantidade de elementos. Então, isso aqui vai criar na memória 10 elementos do tipo inteiro, que é como seria representado assim, a variável A1, A2, A3, A4, né? Que vai ser representado, na verdade, por uma única variável, que vai se chamar vetor. Então, esse vetor vai me levar para um local da memória onde vão ter 10 inteiros. Olha o outro exemplo aqui, ó. Uma lista de preços, né? Uma lista de float, um vetor de float, e vai receber preços, valores reais. Então, para instanciar isso, new float. Isso aqui vai criar, então, o vetor com 20 preços de produtos. Um vetor de alunos, nomes de alunos. Nomes de alunos são strings. Então, sempre cuidar esse carinha aqui, o que vai determinar que é um vetor. Ó. A outra linha aqui, o que ela está fazendo? Está criando na memória um local para armazenar 40 strings que vão ser, então, parte aqui do alunos, né? Então, o alunos vai ser esse vetor de 40 strings, onde eu vou poder armazenar, então, 40 nomes de alunos, certo? E, de novo, eu não vou precisar criar a variável aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno, até aluno 40. Então, uma única variável me dá a condição de chegar a esse elemento. Olha só esse exemplo aqui, né? Declarada uma variável notas, são criados, então, 5 notas do tipo inteiro, e essa variável vai me dar o acesso a cada um desses elementos, certo? Da nota 1, nota 2, e como isso é feito? Então, a variável notas, na verdade, ela é isso daqui, ó. Quando eu criar aquele new, vamos tentar colocar tudo na mesma tela aqui, ó. Quando eu coloco esse new int 5, na memória do computador vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai alocar espaço para guardar 5 inteiros, como se fosse uma caixa com 5 divisórias, onde cada uma delas vai permitir guardar um elemento inteiro, de 4 bytes. E cada um desses elementos, né, eles são referenciados por um índice. O primeiro elemento é referenciado pelo índice 0, o segundo pelo índice 1, depois 2, 3 e o último é o índice 4. Fora disso, não tem mais nenhum elemento, certo? Como que a gente acessa um elemento do vetor? Como que a gente faz, por exemplo, para guardar nessa caixinha aqui, nessa divisória, guardar o número 20, por exemplo? Então, eu tenho que saber o índice e o nome da variável. Então, eu vou colocar lá, notas, e entre colchetes o 2, e o sinal de igualdade para guardar o 20 aqui dentro. Então, é isso que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui, ó, notas na posição 1 recebe 10. Então, quer dizer o quê? Na segunda posição, índice 1, é na segunda posição, porque a primeira posição é 0, a primeira divisória é 0. Então, na segunda divisória, eu estou colocando o valor 10. Aqui, na quinta divisória, eu estou colocando o valor 8. Essa situação aqui, uma variável nota que recebeu 9 e uma variável indi, de índice, recebe 2. Se eu colocar assim, ó, notas, indi, nota, o que acontece aqui? Eu estou colocando o valor 9 na posição 2 do vetor notas. Quer dizer o quê? Que na terceira caixinha, índice 2, terceira caixinha, eu vou colocar, então, a variável nota, que vale 9, certo? Então, mais ou menos na memória, nós vamos ter essa situação depois desses códigos aqui, ó. Olha só, vamos observar. Notas índice 1, recebe 10. Ó,
índice 1, botou lá na divisória 10. Esse aqui, ó, notas 4, recebe 8. Quer dizer o quê? Na posição 4, colocou o valor 8. Vamos ver o outro aqui? Nota 9 no índice 2 aqui. Então, o índice está aqui dentro. Então, o índice é o 2, recebe a nota 9. Então, o índice 2 recebe a nota 9. Os outros não tiveram atribuição, permaneceram com nota 0. Certo? Então, assim é que a gente vai trabalhar com o vetor. Então, como é que a gente declara isso? Tem um tempinho aqui? Tem. Eu vou colocar nesse mesmo arquivo aqui, nesse mesmo projeto. Eu vou colocar aqui, então... Olha só como é que eu vou dar um nome para essa classe. Eu vou chamar aqui de exemplo vetor. Como é uma classe, eu sempre começo com letra maiúscula. Se tiver duas ou mais palavras, todas juntas, e cada uma delas iniciando com letra maiúscula. Tá? Então, vamos criar aqui o exemplo vetor. Vou criar o método main aqui. Pela IDE, né? Ela tem uns atalhos, uns facilitadores. Acho que cheguei a comentar para vocês aqui, por exemplo, se eu colocar PSVM, tá? E confirmar com Enter, olha, ele constrói o método main certinho como tem que ser. Né? Bom, declarando o vetor. Então, se eu quero vamos chamar de notas aqui. Se eu quero que isso seja um vetor, se eu coloco assim, ó, int e notas, não é vetor. É um tipo inteiro comum. Agora eu vou transformar isso aqui num tipo homogêneo. Declarando, então, notas como um vetor. Então, eu comecei, programador, determinar as características da minha variável. Tá? Aí, agora, a gente vai usar aquele new e declarar aqui que esse vetor vai ser um vetor de inteiros. E, lembrando, a gente precisa determinar o tamanho. Vamos colocar 5 notas aqui, para não ficar tão extenso. Bom, aí... como que a gente pode fazer, né, para definir as notas, tá? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, colocar assim, vocês gostam de trabalhar com a entrada ali, né? Então vamos colocar aqui o scanner, o leia, no system, beleza. Nós podemos colocar assim, ó, informe a nota 1. Ou melhor, esse informe a gente já sabe que vai ser para entrar com a nota 1. Nota 1, certo? Onde que eu vou guardar a nota 1? Vai ser no vetor. Eu não vou ter mais aquelas variáveis nota 1, N1, N2, N3. Eu tenho notas. Ele é um vetor. Eu preciso dizer em qual lugar do vetor eu quero guardar a nota 1. A nota 1 vai ficar no primeiro elemento, vamos supor, índice 0, o primeiro elemento da caixinha. Vai ficar a nota 1. E aqui a gente vai usar, então, o leia, né, para fazer a entrada da nota 1. Leia next int. Beleza. E se eu quero a nota 2? Então, eu vou colocar aqui, ó, nota 2. E aí a gente vai inserir a nota 2. Opa, índice 1 é a nota 2. O segundo compartimento, né? E vamos fazer a leitura. E como seria a nota 3? Vamos lá. Já me cansei aqui. E você já deve estar pensando assim, e se fossem 50 notas? E se fossem as notas de um aluno de uma escola inteira? Por exemplo, só o campus Florianópolis do IFSC aqui são mais de 7 mil alunos. Todo o IFSC são mais de 20 mil. Né? Então, imagine fazer isso aqui para cada uma das notas. Né? Não daria muito certo. Então, o que a gente faz aqui para fazer essa
entrada de notas? O ideal é pensar num laço de repetição, numa repetição. Então, a gente faz o seguinte, ó, a gente coloca aqui uma variável de controle, que vai ser uma variável i, que normalmente é utilizada assim, i de índice do vetor. Enquanto esse i for menor que o tamanho do vetor, eu posso colocar assim, 5. Por enquanto eu vou colocar 5. E esse i vai aumentando de 1 em 1 para cada passagem, né, da iteração. Agora, eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, para o usuário entrar com a nota. Ao invés de colocar um fixo aqui, porque isso aqui iria exibir sempre o valor 1, né? Eu vou colocar diferente. Eu vou colocar assim, ó, nota mais o valor da variável i mais 1. Por que esse i mais 1? I vai começar em 0, que é a primeira nota. Só para efeitos de exibição para o usuário, eu vou colocar assim, ó, nota 0 mais 1. Então, ele vai colocar nota 1, depois nota 2. Mas por detrás, o i está valendo sempre menos 1. E aqui ainda vamos colocar assim, para fazer uma formataçãozinha aqui da nota para a entrada. E ao invés de println, a gente usa print nesse caso. E agora, esse leia, a gente vai colocar aqui dentro do for também. Olha só, para quem estava com dúvida de laço de repetição, aqui já é uma boa, né, forma de entender aqui por que usar repetição. Então aqui eu consigo agora flexibilizar, né, a entrada para várias notas. Aqui eu estou delimitando para 5. E esse zerinho aqui, ao invés de colocar 0, porque isso seria um literal, ficaria sempre na mesma nota, eu vou mudar isso aqui para uma variável, com a variável i. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Cada entrada que eu fizer, enquanto esse laço aqui estiver em execução, a primeira vez ele vai guardar a nota no índice i, que vale 0. A segunda, no índice 1, que é a segunda posição. Depois 3, 4 e até fechar lá, né, o 5. O 5 já não entra mais porque já não faz parte do vetor, certo? Então isso aqui eu acabo melhorando, né, a entrada, mantendo só 2 linhas, onde vocês viram ali que para 3 notas eu já tinha 6. Para 10 seriam no mínimo 20. Tá? Então aqui só com essas 2 linhas eu resolvo tudo isso, porque é um processo repetitivo. Tá? Da mesma forma que se eu quiser aumentar para 50, eu mudo aqui a condição de parada agora para 50. Se eu quero 500, eu só faço isso aqui, ó, e não preciso ficar adicionando linhas. A mesma instrução vai valer agora para 1, para 1000, para 10.000, para quanto forem. Né? Então, claro, vou diminuir aqui para 5, porque senão vou passar a noite inteira digitando aqui. Muito bem, e se eu quero visualizar as notas informadas? Então, vou fazer um for aqui também. Eu vou colocar aqui, ó, notas do vetor. E aí a gente vai fazer um for. Olha só, acho que tem uma coisa bonitinha aqui, ó, um for i. Olha aí, ó, um atalho que tem na IDE, ele já monta a estrutura aqui para mim. Enquanto for menor que 5, e aí a gente vai exibir as notas. Né? Então, basicamente, para exibir cada uma das notas, a gente vai colocar um println mesmo agora, né? E aí a gente forma. Fazer da mesma forma, assim, ó. Querem ver na forma de vetor? Vou fazer assim, ó. Mais i, a gente fecha isso daqui e colocamos assim. Ele vai aparecer, tipo, nota no índice 0 vai ser tal, nota no índice 1 vai ser tal. A gente vai ver o conteúdo de cada uma das divisórias aí. E aqui a gente, então, informa agora o quê? A variável notas. Só que se eu colocar notas, ele vai mostrar todas as notas. Eu quero uma delas somente. Qual vai ser? A nota do índice i. Certo? Então, olhando para isso, executando,
Deixa eu executar esse cara aqui, ó. Para executar só esse arquivo, né, eu posso executar ele clicando com o botão direito do mouse aqui, ó, e acessar o menu Run para executar este arquivo. Ou também eu posso vir aqui no início, ó, já marca aqui para iniciar o código, e aí simplesmente eu confirmo. Então temos aí a entrada da nota 1, então vamos supor aqui, ó, 8, 7, 9, não vamos colocar notas baixas, né, para não estimular a nota baixa. E nota 9, tá? 8, 7, 9, 10, 9. Aí, então, agora a gente vai ver aqui qual é o conteúdo do vetor, ó, notas do vetor. Então, na posição 0 tem a nota 8, na 1 o 7, na 2 o 9, na 3 o 10, na 4 o 9 também, certo? Então, é assim que a gente vai organizar um vetor, né? Então, a gente determina o tamanho e com a repetição a gente determina aqui exatamente quantos elementos eu vou fazer numa entrada e cada uma dessas entradas, né, você tem que cuidar de armazenar numa posição do vetor. E depois que você tem o vetor, você vai, então, tratar de recuperar os valores desse vetor, usando o nome da variável e um índice de acesso. Então, é sempre assim, né? Sempre esse cuidado que vocês vão ter que ter. Em função da avaliação que teve hoje no início, tudo, a gente já passando um pouquinho do tempo, né? Eu vejo que o pessoal já está indo para o intervalo aí. Até os outros professores já estão organizados para iniciar a próxima aula, então vou ter que parar. Mas eu vou pedir para vocês, né, acessarem aí o e-book, darem uma olhada nos exemplos e seguir fazendo, né, esses exemplos, né, onde tem a soma das notas, vai ter a média das notas, vai ter outros tipos de exemplo. Tem que praticar, né, tem que praticar para vocês poderem sentir exatamente como é que funciona tudo isso. Certo? Alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Lembrando aí que quem não fez a avaliação ainda, né, ou que chegou atrasado, de repente está sabendo que teve uma avaliação hoje, né, é a avaliação dos estudantes para os docentes, avaliar os docentes. Aí tem um link que eu deixei no chat aí, para quem não pegou desde o início, né, é importante que vocês avaliem a disciplina. Vai ter um professor vai estar o nome dele ali, mas pense na disciplina, né? Um trabalho em equipe que a gente está fazendo aí. Beleza, gente? Então eu vou encerrar por aqui, lembrando que vai ficar essa gravação, vai ficar esses exemplos também depois na descrição do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vamos conversando aí. Tá certo? Obrigado pela atenção de todos e um bom intervalo, depois uma boa aula. Vou encerrar a gravação.